Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Almeida e vamos a mais uma aula de Geografia do 8º ano. Vamos estudar hoje o percurso 6, População Mundial, Distribuição e Dinâmica Demográfica. Bem, falando sobre o crescimento da população mundial, podemos dizer que alguns fatores fez com que esse crescimento se tornasse reduzido ou moderado, né? Como o que acontecia bastante na Idade Média. As guerras, as epidemias acabavam fazendo com que houvesse uma baixa na taxa do crescimento demográfico, tá? A gente pode citar também o século XIX, onde, com as contribuições das técnicas agrícolas, fez com que houvesse um aumento na oferta de alimentos. E isso, consequentemente, fez com que reduzisse a fome em muitos países, tá? Resultando o quê? Num crescimento populacional. Podemos dizer que até o início do século XX a Terra abrigava 1,7 bilhão de pessoas. Bilhão, né? Desculpa aí, de pessoas. Milhão. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Tá? Era a Covid. Houve Pandemia. a descoberta na área da saúde de vacinas, de antibióticos, que fez com que as taxas de mortalidade da população acabasse diminuindo, né? Diminuir a mortalidade. Entretanto, nos países menos desenvolvidos, não houve declínio nas taxas de natalidade. Aí imagina só, a mortalidade diminuindo e o índice de natalidade, que é o número de nascidos, continuando o mesmo, certo? Resultou em um aumento muito grande, bem significativo da população, o que a gente chamou de explosão demográfica, certo? Olha só, temos aqui, né, a população mundial mais que dobrou entre a década de 60, né, de 1960 e o ano 2000, certo? Vamos lá, na virada do século 21, o mundo já contava com 6 bilhões de habitantes e em 2017 a população mundial atingiu 7,5 bilhões. Tá? Então, dentre essa perspectiva, né, acredita-se que até 2050 a população mundial ultrapasse os 9,7 bilhão de habitantes. Só que assim, quando esse livro foi escrito, não contava-se com a pandemia, né? Pandemia que a gente vem vivendo desde 2019. Aqui no Brasil, mais especificamente em março de 2020, né, até os dias de hoje. Então, como foi falado há pouco, né, um dos fatores que, até mesmo de controle e redução da população mundial, vem a ser pandemias, né, que a gente está vivendo hoje do Covid-19. Né? Aqui no Brasil, a gente chegou a marca de mais de 3 mil pessoas morrendo por dia devido à pandemia. Né? Vamos lá. Crescimento desigual da população mundial. Bem, nos países desenvolvidos e os menos desenvolvidos têm participação desigual nesse crescimento, certo? Onde a taxa de crescimento vegetativo ou natural tem girado em torno de 0,3 ao ano ou até mesmo negativo num país desenvolvido. Enquanto nos países menos desenvolvidos essa taxa ela é maior, né? Em média 1,4% ao ano, tá? Aí mais uma estimativa, né, que o livro vem trazendo, que em 2050, 85% da população mundial viverá nos países menos desenvolvidos, certo? Ou subdesenvolvidos, ou do norte, né? A gente já estudou essas regionalizações. Continuando aqui, na figura 9 do livro de vocês, vem mostrando, né, a taxa de natalidade, certo? E de fecundidade nos países desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Observem que nos países desenvolvidos, deixa eu pegar aqui, só um momento. 2 horas depois. Olha só, nos países desenvolvidos, a taxa de... Calma. Aqui. Ó,
A taxa de natalidade, deixa eu tirar ela aqui. Tá aqui, ó. Ó, 10, só um momento que não tá sendo legal aqui, 10,9. Já num país menos desenvolvido é de 20,1, bem maior, né? E a taxa de fecundidade num país desenvolvido é de 1,7 e num país menos desenvolvido de 2,6. A gente observa claramente que dentre os países menos desenvolvidos essas taxas são bem maiores. Aí temos o quadro demográfico. Nesse quadro demográfico são as fórmulas, né, de calcular essas taxas. Da natalidade é o número de nascidos vivos pelo habitante vezes 1000. De mortalidade, número de falecimentos pelo número de habitantes vezes 1000. Do crescimento vegetativo, né, segue essa fórmula. Da mortalidade infantil também o número de óbitos de menores de 1 ano, dividindo pelo número de nascidos vivos, multiplicando por 1000 também, e a taxa de fecundidade. Só que a gente não vai estudar detalhado, né, como fazer esses cálculos. Bem, a gente vendo aqui a distribuição da população, né, pelo mundo, ela acontece de forma desigual, pois existem fatores que são cruciais, né, para atrair a população ou para repelir, né? Vamos ver aqui alguns fatores da distribuição da população pelo mundo. A população dos continentes, vamos lá. O continente que concentra a maior parte da população mundial é a Ásia, onde nós temos os 2 países mais populosos do mundo, né, temos aqui, ó, a China e a Índia, certo? Vamos lá. Ambas concentram 1,4 e 1,3 bilhão de pessoas, respectivamente. Ou seja, cerca de 60% da população asiática se encontra nesses 2 países. E 36% da população mundial. É muita gente, né, pessoal? Em 2017, nós temos aqui, ó, o segundo continente mais populoso. Esses dados são de 2017, tá? Vem a ser a África, o segundo continente mais populoso. Cerca de 1,2 bilhão de habitantes, aproximadamente 16% da população mundial, certo? Aí temos aqui a Antártida e a Oceania, né, como os menos populosos. A Antártida é um continente que ele nem pode ser habitado, né, apenas por pesquisas científicas, né, pesquisadores, tá, de diversos países, tá certo? Aí temos aqui falando, né, que acredita-se que o crescimento da população terá taxas bem menores, né, do que as atuais, se mantidos os padrões de quedas de fecundidade na atualidade. Nesse mapa, nós temos o mundo, população por continente e os 10 mais populosos. Então, na América, nós temos os Estados Unidos, o Brasil e o México como os mais populosos. Na África, nós temos a Nigéria. Tá? Na Ásia, a gente já viu, né, que é a China e a Índia. Vamos lá, dando continuidade. Esse mapa da figura 11, mostrando as densidades demográficas em 2015, a gente vê claramente aqui, né, as concentrações populacionais. Vamos analisar pelas cores. As áreas de tons mais claros são os menos povoados, com as menores densidades, certo? Densidade de 1 habitante por quilômetro quadrado, né? Os vazios demográficos. Quanto mais escuro, maior a densidade demográfica. Então, a gente pode observar, né, claramente os locais de maiores densidades demográficas, certo? O Brasil, temos aqui na parte do litoral, com as maiores densidades demográficas, certo? Então, a gente pode observar
áreas com densidades bem elevadas, né, 100 habitantes por quilômetro quadrado, como a capital de Bangladesh, e outras com densidades bem menores, de 50 a 100 habitantes, né, ou os vazios demográficos, como eu falei, com menos de um habitante por quilômetro quadrado, certo? Temos aqui a imagem, né, de Bangladesh e os fatores que influenciam o povoamento. Vamos lá. De ordem natural, né, são o clima, referente ao clima, relevo, a disponibilidade de água, certo? A qualidade do solo, né, para a agricultura, e os fatores de ordem histórico-econômicas, tá? Como, por exemplo, aquelas regiões, né, aquelas cidades que têm um melhor desenvolvimento econômico, geralmente essas cidades vão ser atrativos populacionais, certo? Como o caso, né, aqui no Brasil, da região sul e sudeste, que são centros de atração populacional. O texto vem falando, né, de cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Boston, Filadélfia, entre outras, né, que são centros de atração. Pelo seu desenvolvimento econômico, cultural e toda a sua infraestrutura, que acabam recebendo pessoas de diversas partes do país, certo? Temos aqui falando também que mesmo com os avanços tecnológicos, né, a questão dos fatores de ordem natural ainda exerce muita influência na distribuição da população pelo mundo, porque tem locais que a permanência se torna bem mais difícil, mesmo com toda adaptação, todo o uso de tecnologias, né? Como, por exemplo, as áreas desérticas, né? O texto vem citando o Saara, na África, os desertos da Austrália, né, que tem o que? Menos de um habitante por quilômetro quadrado. Aí o mesmo acontece no Canadá por conta do frio, na Rússia também por conta do clima frio, tá? As altas latitudes, né? As áreas também de montanhas, né, do clima frio de montanha ou clima polar, também entram nesse exemplo, né? Aí cita aqui também a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, as montanhas rochosas da América do Norte, o Himalaia lá na Ásia, certo? Aí temos essa foto da figura 13, né, do deserto do Saara. E uma foto mostrando a Rússia, certo? Licença, amor. A Sibéria, lá na Rússia, né, onde existem locais, né, que as pessoas vivem de forma nômade e também em vilas, pequenas vilas e cidades. Agora, a desigualdade na dinâmica demográfica. Vamos lá. Nós temos aqui uma diferença, né, em relação à questão do crescimento vegetativo, né, das médias da taxa de natalidade e fecundidade relacionado ao local, né, ao tipo de país, se é desenvolvido, se é menos desenvolvido, tá? Vamos aqui para as taxas de mortalidade. Essa taxa de mortalidade infantil, né, que vai de 0 a 1 ano de idade, é um indicador de vida de uma população, certo? Vai dizer muito sobre a questão da saúde, né, da qualidade de vida, da alimentação, né, desde a gestante, né, desde da gestação até o nascimento da criança. Vai falar também das condições de saneamento, né, saneamento básico, a questão educacional também. Então, assim, quando a taxa de mortalidade ela é alta, significa que a questão social, né, é bem mais precária, tá? Por isso que nos países menos desenvolvidos essa taxa é bem maior. Bem, nós temos aqui também a esperança de vida média ao nascer, certo? Que é uma previsão, né, de duração de vida
certo? Do recém-nascido, até Nascido. também no caso da mortalidade, né? Certo? Vamos aqui, continuando, só um momento. Então, assim, a expectativa de vida, ela está relacionada, né, está relacionada a uma média de vida que essa pessoa tem, né, desde do seu nascimento. E na atualidade, a expectativa de vida ela vem aumentando muito no mundo todo. Há diversos fatores, né, que a gente até já citou, que é o avanço da medicina, né, o uso de vacinas, de antibióticos, a melhoria na questão sanitária, né, da água tratada, da rede de esgotos, coleta de lixo, certo? A vacinação, né, já falei. E tudo isso veio aumentar, diminuir a mortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida da população em geral, certo? Fazendo com que aumentasse mesmo essa expectativa de vida. Até mesmo a relação de práticas de atividades físicas, certo? Que mais? O uso de medicamentos, de exames que até algum tempo atrás não existiam, tudo isso melhorou, né? A qualidade de vida da população. Aí nós temos aqui, né? Em consequência da redução da taxa de mortalidade, esperança de vida ao nascer aumentou, né? Entre 1950 os dias atuais, a expectativa de vida, certo? Nesse mapa da figura 16, vem mostrando, só um momento, pessoal, a esperança de vida média ao nascer em 2015, certo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem melhor. Né? Os países de tons mais escuros são aqueles que têm uma expectativa de vida maior, certo? São os países desenvolvidos. No nosso caso, o Brasil, né, tá entre 73 a 77 anos, certo? Isso aqui é em 2015. Os países com as menores expectativas de vida são os países da África. Ó. Tá vendo, ó? Menos de 65 anos ou de 65 a 73 anos, certo? Deixa eu diminuir aqui, só um momento. Bem, as relações entre aumento da esperança de vida média ao nascer, as altas taxas de natalidade e a economia. Então, assim, aqueles países onde houve o aumento da esperança de vida, né, da expectativa de vida, e aqueles também que houve altas taxas de fecundidade, de natalidade, em ambas as situações, os governos precisam fazer adaptações, né, em relação à economia, tá? Por quê? Olha só, nós temos aqui, quando tem levado a um aumento do número de idosos. E no caso dos países desenvolvidos, esse aumento do número de idosos também vem junto com a diminuição do número de jovens, né, devido às baixas taxas de fecundidade, certo? Então, isso gera algumas despesas a mais, né, para os governos, com pagamento de aposentadoria, de pensões, certo? E com a diminuição da PEA, né, a diminuição gradativa da PEA, que é a população economicamente ativa. E nos países menos desenvolvidos, olha só, né, devido a essas maiores taxas de natalidade, né, e fecundidade, o número de jovens é bem maior, tá? Representando também preocupação para os governos em
relação à educação, à geração de emprego, certo? Porque nesse caso aí pode ocasionar em muitos jovens, adultos fora do mercado de trabalho. Então, em ambas as ocasiões, circunstâncias, elas são preocupantes e requer planejamento dos governos, certo? Bem, pessoal, então é isso. Dê uma olhadinha no livro, no percurso, leiam com calma, preste atenção na aula, certo? A gente vai tirar algumas dúvidas na nossa aula no grupo, certo? E eu espero que vocês fiquem bem. Até a próxima aula.